Silicon Valley Bank has collapsed and federal regulators have taken control. Try and thin any sort of contagion effect. Impacting tech startups, leaving customers in limbo. Raising concerns about the broader economy. O sistema financeiro mundial funciona como uma rede de confiança. Os bancos são vistos como a forma mais segura de guardar dinheiro. Mas o que acontece quando eles quebram? Em março de 2023, 3 bancos americanos entraram em colapso. O maior deles, Silicon Valley Bank, é um dos grandes financiadores de startups no mundo e guarda dinheiro de 90% das startups americanas. Algumas empresas conhecidas como Roku e BuzzFeed passaram por momentos de pânico, sem saber se iam ter acesso às suas contas. O colapso de bancos traz um clima de desconfiança e medo para o sistema financeiro. No caso do SVB, Silicon Valley Bank, todo um ecossistema global de startups pode estar com os dias contados. A rough week for the banking industry. The collapse of Silicon Valley Bank is causing shockwaves. I have to do something different here. Mas qual a relação do SVB com as startups mundiais? E por que o colapso de um banco, principalmente do SVB, pode afetar o desempenho de milhares de empresas de tecnologia nos próximos anos? Esse é o assunto de hoje do nosso vídeo extraordinário. O Silicon Valley Bank existe desde os anos 80 na Califórnia e serviu de investidor para empresas de tecnologia que transformaram o mundo nas décadas seguintes. Além de fomentar startups americanas, o banco expandiu suas operações para financiar a inovação tecnológica em outros países. Foram abertas agências no Reino Unido, Alemanha, Dinamarca, Suécia, China, Índia, Israel, e o banco também emprestava e guardava dinheiro de startups de todo o mundo. Mas no dia 10 de março de 2023, o jogo virou. O colapso do SVB foi a segunda maior falência bancária da história dos Estados Unidos. As of this morning, Silicon Valley Bank, The second biggest bank collapse in U.S. history. O governo ainda investiga as causas específicas, mas a queda do SVB tem relação com a forma irresponsável como os bancos lidam com o seu dinheiro. É isso mesmo. Aquela poupança guardada há anos para o seu futuro pode não estar tão segura assim. He said, take your money out of SVB. Go into your account, take your money out as soon as possible. Veja só, os bancos investem grande parte do dinheiro dos correntistas em títulos de governo, ações e empréstimos para gerar lucro. Essa relação entre o que o banco possui e o quanto ele reinveste é conhecida em inglês como LDR, Loan to Deposit Ratio. A Reserva Federal exige que os bancos e outras instituições de depositários mantenham um nível mínimo de reservas. Atualmente, a exigência da Reserva Federal é igual a 10% dos depósitos totais. Isso significa que se todos os correntistas decidirem sacar suas economias de uma só vez, o banco não teria como pagar. Em tempos de estabilidade, o SVB reinvestiu o dinheiro dos correntistas em títulos governamentais de longo prazo e a juros baixos, algo esperado para a época. Mas com a pandemia, a inflação e o aumento da taxa básica de juros, os títulos das dívidas do SVB não eram mais atraentes. E a escalada dos juros nos Estados Unidos e Reino Unido também impactou os investimentos recebidos pelas startups, que faziam cada vez menos depósitos no Silicon Valley Bank. Sem a entrada de novos depósitos e com o capital comprometido, o SVB resolveu vender alguns dos seus títulos públicos antes do seu vencimento. E foi nesse momento que as coisas começaram a piorar. Eles tiveram que vender seus títulos em prejuízo, e esse rombo nas contas do SVB foi de quase 2 bilhões de dólares. E como se não bastasse, o CEO do SVB pediu calma aos mercados. E essa foi a receita para o desastre. Behind me is customers of Silicon Valley Bank lined up to make sure that they can get their money. Os clientes correram para sacar o dinheiro e congestionaram o site do banco com transferências. Quando um banco entra em colapso, um fundo internacional de crédito cobre prejuízos de até $250 mil por conta corrente.
No caso das startups, 90% ficaram de fora desse seguro, já que elas possuíam bem mais dinheiro em suas contas. O presidente americano, Joe Biden, correu para acalmar os americanos. Americans can have confidence that the banking system is safe. E as autoridades americanas acabaram assumindo o controle do banco. O mercado financeiro entende que houve um resgate ao Silicon Valley Bank. E mesmo com a intervenção do governo americano, que garantiu que os depósitos seriam recuperados integralmente, o colapso do SVB representa um desafio para o setor global da tecnologia e inovação. Diversas startups bem-sucedidas no mundo têm algo em comum: dinheiro no SVB. Além de facilitar investimentos para startups, ele ainda funciona como a porta de entrada para estreitar relações com outras empresas do Vale do Silício. No Reino Unido, cerca de 180 líderes de empresas de tecnologia enviaram uma carta aberta para o chanceler britânico Jeremy Hunt, onde afirmam que a falência do banco pode causar um atraso de 20 anos no ecossistema das startups. A filial do SVB na China foi um dos únicos a emprestar dinheiro em dólares para as empresas chinesas com negócios nos Estados Unidos. Na Índia, muitas startups também tinham o SVB como sua única fonte de financiamento. O desaceleramento da economia e os juros altos não afetaram somente as startups. No fim de 2022, a queda de consumo no pós-pandemia fez com que gigantes do Vale do Silício, como Google, Meta e Amazon, demitissem milhares de funcionários. Em março de 2023, uma nova rodada de demissões. Mark Suster, investidor e blogueiro de tecnologia, fez previsões de que 50% das pequenas e médias empresas do setor iriam à falência até o fim de 2024. Tom Loveiro, CEO de uma grande investidora em tecnologia nos Estados Unidos, previu o que ele chama de evento de extinção em massa das startups e chegou a comparar a situação com a crise financeira de 2008. Os tempos de crise e incerteza vêm impactando o setor mundial de tecnologia. Mas qual é a dimensão dessa nova crise global? Quais empresas vão sobreviver e quais desaparecerão do mapa? E ainda, quantos resgates a bancos os governos estão dispostos a fazer em nome de uma suposta estabilidade econômica? Boa pergunta. Se você gostou desse conteúdo, comenta aqui embaixo, deixa seu like e não esquece de se inscrever no canal. Até a próxima!